Olá, seja bem-vindo ao curso Programador de Dispositivos Móveis, nível básico, da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Eduardo Trindade e sou seu professor neste curso. Essa é a aula de número 2 e hoje nós vamos falar um pouco sobre back-end e front-end. Back-end e front-end são termos utilizados para diferenciar aonde o programador atua. A gente costuma dizer que o back-end ele é a parte que cuida dos bastidores da estrutura. Ou seja, quem trabalha com back-end ficará responsável por fazer a codificação das regras de negócio de uma aplicação. Além disso, também temos a configuração de banco de dados. E aí, quando a gente fala de regras de negócio, inclui tudo isso. Inclui o banco de dados, inclui as regras mesmo de cadastro, de atualização, regras específicas daquele sistema ou daquele aplicativo. Já o front-end, ele é a parte responsável pela apresentação, ou seja, a parte visual, aquela que o usuário tem o contato, que o usuário enxerga. Então, quando você está navegando em um site, em alguma rede social, tudo aquilo que você vê é o front-end, é a parte ali visual. Agora, toda aquela regra por trás de quando você clica sobre determinado botão, quando você curte uma foto, quando você posta um comentário, estou citando aqui redes sociais, toda essa regra, o que vai sendo feito ali, onde vai ficar armazenado, tudo isso aí já é regra de negócio, já é parte do back-end. E o front-end está sempre em comunicação aí com o back-end para poder estar fazendo com que a aplicação funcione da melhor maneira possível. Eu deixei uma página em branco aqui, tá? Back-end e front-end, e vou fazer o seguinte, eu vou desenhar aqui nessa página uma ilustração um pouco melhor de como ficaria back-end e front-end no mundo, tá? Eu acho muito interessante quando a gente imagina back-end e front-end como um iceberg. Então a gente tem aqui imaginem aqui um oceano, tá? Eu não sou muito bom de desenho, mas imaginem aqui a ponta do iceberg e aí para baixo, a gente sabe que o iceberg ele é bem maior por debaixo d'água. É basicamente isso que acontece quando a gente está lidando com front-end e com back-end. A maior parte da aplicação o usuário não vê. Por exemplo, o banco de dados, como que é feito, como que é salvo um cadastro no sistema. Quando a gente vincula, vamos falar novamente das redes sociais, um amigo a outro, quem que vai guardar esse relacionamento. Se a gente estiver lidando agora com sistemas voltados para o mercado, para o varejo, por exemplo, o histórico de vendas de uma aplicação, tudo isso precisa ser controlado. E aí quem vai cuidar dessa parte vai ser o back-end, tá? O que a gente pode pensar aqui também, deixa eu só colocar aqui a legenda, pra gente. Então vamos colocar aqui a parte que o usuário não vê, o back-end, a parte de baixo aqui da aplicação e acho que tamanho 28 fica bom. Isso. E a parte aqui superior, que é a parte que o usuário vê, a gente chama de front-end, certo? Então, estando bem definido isso, a gente sabendo essa diferença, a gente sabe que em algum momento eles precisam se comunicar. A gente precisa que haja uma comunicação entre back-end e front-end, tá? Então, como que é feita essa comunicação? Imaginem que a gente tem um programador responsável por cuidar do que a gente chama de back, vamos abreviar aqui para back. E a gente tem também aquele programador ali, o desenvolvedor que cuida do front, que é o front-end. O back-end, o desenvolvedor que trabalha lá, ele desenvolve o que a gente chama de API, que é uma Interface Programming Application. A API ela vai ser uma interface que vai permitir a comunicação entre os dados de back-end e front-end, normalmente enviados por um formato JSON, tá? A gente pode enviar por outros tipos também, mas o front-end, então, a gente fala que ele consome dados da aplicação. Então, o back
ele devolve para o front, de acordo com a requisição do front, aqueles dados que o front precisa. Então, quando você está em uma página e você quer exibir ali uma lista de produtos, né? Então, você faz uma requisição para o back-end, informando, olha, eu quero todos os produtos. Ou então, olha, eu quero todos os produtos da categoria X. A gente pode passar parâmetros. Nisso, o back-end fala, beleza, ele quer a requisição. Então, eu já tenho aqui como devolver para ele. Devolve para o front-end vai lá e renderiza isso em tela, né? Então, isso funciona também para os sistemas, para os aplicativos. É importante a gente frisar neste momento aqui que neste curso básico a gente vai estar focando somente na parte do front-end, tá? Então, a gente vai criar pequenas aplicações aqui voltadas para o lado do front, para o lado visual da aplicação, para o lado que o usuário pode ver, certo? Então, a gente vai conseguir criar pequenos aplicativos e que a gente pode fazer uma interação do usuário com o nosso aplicativo. Não vamos cuidar aqui neste momento das regras de negócio que seria um back-end, certo? Além disso, a gente pode falar também das linguagens de programação. Para o back-end, a gente pode citar o JavaScript, a linguagem C, a linguagem C++, temos o C#, PHP, Python, Java, inúmeras linguagens, tá? São muitas linguagens aí comuns de back-end. Já para o front, né, basicamente o front-end ele vai precisar que o desenvolvedor saiba HTML, né, que é uma linguagem de marcação de texto, o CSS, que são as folhas de estilo, né, como que a gente vai estilizar essa página, e também o JavaScript, né? O JavaScript ele também está do lado do cliente e não somente do lado do servidor. Além disso, a gente tem aí diversos frameworks e bibliotecas que estão surgindo aí a cada ano para poder facilitar e oferecer diversas possibilidades de uso que a gente tem aí para criar templates, utilizar templates prontos, tá? E agilizar o desenvolvimento front-end da nossa aplicação. É possível também que um usuário se especialize tanto em back-end quanto em front-end. Esse tipo de desenvolvedor que domina, né, os dois lados da aplicação, que domina todo o iceberg, digamos assim, a gente chama de full stack, tá? Então a gente pode pensar o seguinte: você gosta mais de cuidar da parte visual da aplicação? Gosta mais da parte de estilos, né, de templates, de estética? Você tem aí, quem sabe, uma vocação maior para front-end. Agora, você não gosta muito de cuidar desses detalhes, você quer ver apenas a aplicação funcionando, quer trabalhar ali com as regras de negócio, você pode ser um desenvolvedor de back-end. Agora, você quer fazer tudo sozinho, quer construir o seu aplicativo, a sua aplicação, e você acha que pode dominar, né, todas essas tecnologias, aí você pode chegar a ser um desenvolvedor full stack, tá? O mercado abraça muito desenvolvedores full stack, muitas vagas aí a gente tem hoje para quem domina os dois lados, mas somente com um dos dois vocês já conseguem aí participar e desenvolver aplicações muito boas, tá? Eu espero que tenha ficado claro a definição aqui entre back-end e front-end, e aí a gente passa agora para a próxima aula para a configuração do nosso ambiente de desenvolvimento.